Fala galera do segundo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 da História 1, que fala sobre a República Oligárquica. E aí nós temos aqui dois movimentos muito importantes que são o tenentismo e o modernismo, né? A exposição de arte moderna de São Paulo. Então, vamos desde já, eu peço para vocês que deem um like e também deixem aí nos comentários sugestões e dúvidas que nós vamos responder, beleza? Então, primeira coisa que nós temos que falar sobre esse período histórico é que os anos 20 foram anos fundamentais para o estabelecimento dessa nova república, no momento em que o Brasil estava vivendo. O Brasil estava vindo ainda de um movimento agroexportador muito grande, voltado para a monocultura, que era o café, vindo também da Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. Nós temos o crescimento da indústria brasileira, o surgimento da indústria brasileira, o fortalecimento do processo industrial brasileiro. Dentro desse contexto que nós estamos vendo dentro da economia, na política nós temos as oligarquias no controle do país. Dentro da política nós temos a política do café com leite ainda vigorando dentro do Brasil. Nós temos ainda um sistema político muito corrupto, uma república que estava surgindo ainda, estava crescendo, e era liderada pelas oligarquias aí de Rio, São Paulo e Minas Gerais, a chamada República do Café com Leite. Dentro desse contexto, nós vemos que, primeiro, lá a partir de 1922, nós vemos o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, que é o PCdoB, né? Dentro esse partido ele surge através de imigrantes que vêm para o Brasil, pessoas que, através de estrangeiros que vêm para o Brasil, trazendo as ideias lá do comunismo bolchevista, lá da Revolução Russa, de 1917, que lá em 22 nós temos o estabelecimento aí dessa vitória na Revolução Russa dos bolcheviques. O Partido Comunista ele evidenciava o surgimento aí dessa classe média mais bem esclarecida, que buscava organizar o movimento operário brasileiro com os princípios marxista-leninistas. O Partido Comunista, na verdade, ele ficou mais tempo na ilegalidade do que propriamente na legalidade. Também, juntamente com esse movimento do Partido Comunista, que visava melhores condições de trabalho, melhores transformações dentro do âmbito social, nós temos o chamado modernismo, através da chamada Semana da Arte Moderna, que ocorreu lá em São Paulo, no mesmo ano, que marcou a agonia e o estrangulamento da chamada República Velha. Por que, professor? Os artistas e intelectuais daquele momento, como, por exemplo, Tarsila do Amaral, Ana Malfatti, Heitor Vilas-Lobos, dentre outros, e vários participantes que fizeram parte dessa Semana da Arte Moderna, que durante 5 dias eles questionavam a sociedade como ela era naquele momento. Eles queriam, por isso o nome Arte Moderna, porque eles queriam cortar os laços com a cultura europeia, a europeização da cultura brasileira. Eles buscavam naquele rompimento, não digo romper de vez, porque era até impossível, mas a ideia era valorizar a cultura brasileira em detrimento da cultura europeia. A cultura europeia foi boa até certo tempo, até certo ponto. A partir daí, nós construirmos uma cultura brasileira baseada no que nós temos de lastro e construção social dentro do nosso país. Esse movimento ele questionou exatamente tudo que existia. Não somente
a cultura, a forma de lidar com o atual, o, com o social, mas também eles criticavam a política também agroexportadora no âmbito da monocultura, e eles queriam que, que as políticas fossem implantadas voltando-se para a indústria, para o futuro, para o que era moderno, para o que era grande. Tanto é que todo o processo dessa semana cultural, ela trouxe para muitos escândalos naquele momento. Há quem diga que eles foram muito vaiados, mas a história fez a correção posteriormente a esse movimento da arte moderna que aconteceu. Houve uma correção histórica desse período justamente para valorizar esses grandes artistas que trouxeram essa reavaliação ou um novo olhar para o Brasil que existia. Eles faziam a crítica porque eles queriam que o Brasil fosse um Brasil não somente rural, mas sim também um Brasil tecnológico, um Brasil que fosse um pouco mais além do que estava até aquele momento demonstrado. E o terceiro movimento que nós temos dentro desse período é o chamado tenentismo, que era designado como um movimento de jovens oficiais que viram uma grande necessidade na modernização da ação econômica e política dentro do Brasil, que era, como eu já falei, literalmente agroexportador, e eles queriam que o Brasil também experimentasse áreas de modernidade no início de um novo século. A participação política do Exército foi como aí um farol nas grandes mudanças econômicas e políticas do Brasil. O movimento tenentista, que foi um movimento social de caráter político e militar que ocorreu no Brasil aí na década de 20 e década de 30. Contou com a participação de jovens tenentes do Brasil. Eles defendiam o fim do voto de cabresto, também o combate às oligarquias, uma reforma sistemática dentro da educação do país, também o fim do voto do cabresto. Eles queriam lutar diretamente contra o coronelismo e as oligarquias cafeicultoras que governavam o país. As revoltas tenentistas chegaram aí a ser promovidas por todo o país. A primeira delas foi no que a gente conhece 18 do Forte Copacabana, onde os militares se uniram para lutar contra o governo e teve início aí num conjunto de cartas que foram entregues a eles e divulgadas com a autoria de Arthur Bernardes, falando mal do Marechal e também do Clube Militar. Eles se revoltaram, planejaram em fazer um movimento coordenado com todo o país, mas disseram que, aliás, outros quartéis, outros grupos, também outras escolas militares não aderiram porque disseram que o plano já tinha sido delatado. Mas os militares do Forte Copacabana, eles continuaram o projeto. E lá no dia 5 de julho de 1922, em 1922 houve aí o combate por eles que saíram na Avenida Copacabana, na avenida ali em frente à praia de Copacabana, saíram 17 militares e um civil, e somente 2 tenentes sobreviveram. Um outro exemplo foi a revolta que houve lá em 1924 também em São Paulo. Os militares em São Paulo que não conseguiram ter aí êxito contra as tropas do governo, eles tomaram São Paulo durante alguns dias, mas foram combatidos através de um bombardeio que o governo lançou, e tropas do governo também invadiram a cidade de São Paulo. O que aconteceu? Alguns dos que sobreviveram fugiram para o Paraná, onde lá se uniram
a alguns militares e ao capitão Luiz Carlos Prestes. Lá eles formaram o que ficou conhecido como Coluna Prestes, que foi um movimento político liderado aí por militares também contrários à República e também às elites agrárias. Eles tinham como objetivo conscientizar a população contra as injustiças sociais que eram promovidas pelo governo e derrubar o governo de Arthur Bernardes. Na Coluna Prestes, eles queriam implantar o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino fundamental e também acabar com a miséria que reinava no Brasil naquele momento. Então, eles saíram do Paraná e foram percorrer o interior do Brasil. Percorreram cerca aí de 25 mil quilômetros. Percorreram muito tempo. E o movimento ele perdeu aí, perdeu um pouco da força, né? Teve o movimento foi um pouco enfraquecido, porque ao chegar ao interior do Brasil, eles se depararam com a tamanha dificuldade que havia no interior do Brasil e as pessoas viviam com muita pobreza, a extrema pobreza que eles viram no interior do Brasil. E isso dificultou muito eles agregarem adeptos à ideia da Coluna Prestes. E eles foram perdendo força e a revolta, né, o tenentismo, ou juntamente com essa revolta, essa Coluna Prestes, eles foram acabar lá na Bolívia. Finalizando aí essa aula, falamos sobre os três movimentos da década de 20, que foi a formação do Partido Comunista, nós temos a Semana de Arte Moderna e, por fim, temos a Revolta Tenentista, beleza? Galera, chegamos ao final de mais uma aula, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus. Um abraço, tchau.